Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar aqui o nosso treinamento, né, relacionado a fundamentos de RAG, embeddings e recuperação semântica, né, do nosso webinar. Eu vou estar acompanhado aqui do meu parceiro no CIA do NIA, João Vitor. Você quer se apresentar aí, João Vitor? Boa tarde, pessoal. É certo. Aí, gente, né, uns avisos antes da gente começar, certo? Ao final da apresentação, eu vou mandar no chat um link de presença, né, que vocês poderão depois emitir um certificado, né? Então peço, por favor, que todos fiquem até o final, para que consigam emitir o certificado a partir dessa presença confirmada no nosso formulário, né? Também vou deixar alguns links no final relacionados ao DataCamp, que nós temos parceria e convênio, vocês podem ter acesso, e do nosso link do Discord, certo? Então, vou me apresentar agora formalmente. Eu sou o Breno, sou participante do CI, do NIA, RDF, né? Sou estudante de sistemas de informação do sexto semestre, né? E hoje é com muito prazer que estamos aqui para poder ensinar para vocês, falar um pouco, né, sobre RAG, embeddings e recuperação semântica, certo? Vou passar a palavra agora para o meu parceiro João Vitor. Vamos embora, rapaziada. Então, como o Breno antecipou aí já, eu sou o João Nomoto, João Vitor, eu estudo engenharia de software, sou bolsista aqui no CIA, já apresentando aqui. O CIA é o Centro Integrado de Inteligência Artificial do Distrito Federal, então a gente está organizando essas webinários para conteúdo do YouTube, eles vão ser postados lá no nosso material do YouTube. Aí a ideia aqui é fugir um pouco da parte mais tão formal, então é mais como tirar um bate-papo aqui sobre algumas ideias técnicas aqui com o meu amigo Breno. Então, a gente vai estar abordando alguns conceitos aqui, e a ideia, justamente, além da parte conceitual, é mostrar algumas aplicações na prática e eu vou explicar alguns trade-offs, trocar essa ideia mesmo. E a gente trouxe como sugestão também que vocês participem aí no chat, então o Breno vai tá cuidando dessa parte do chat, então quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem mandar à vontade, que o Breno vai estar acionando no chat, algumas que ele trouxer que forem ser relevantes aqui para uma discussão aqui também. Pode estar levantando, eu estou dando total autonomia para o Breno aí estar levantando aí os pontos, pode interromper, eu quero que seja realmente um bate-papo para que não fique aquele negócio muito maçante, né? Perfeito. Acho que já acho que dá para começar já. Eu queria já até 4 e 5. Perfeito, acho que tá tranquilo para a gente começar. Então vamos lá. Então, aqui a gente trouxe o título que a gente trouxe é Como a IA encontra informações, fundamentos do RAG, embeddings e recuperação semântica. A ideia, como eu disse, é ir um pouco além, um pouco além dos conceitos, e então vamos entender como a arquitetura funciona, por que ela existe, quais as decisões técnicas por trás e por que a gente constrói aplicações de inteligência artificial baseado nesse conhecimento. Vamos iniciar eu gosto de iniciar com storytelling, que é aplicando um pouco desse conhecimento para o CIA, que é se eu tenho um PDF com todas as informações, com informações que eu quero consultar, porque simplesmente a gente não manda esse PDF para uma LLM e faz uma pergunta simples e só extrai essa resposta, né? Parece uma pergunta muito simples, parece que, assim, para muitos casos essa solução vai funcionar e realmente é a coisa mais viável a se fazer, mas para outros, para alguns casos em específico, a gente vai analisar os trade-offs do porquê não é tão interessante assim, porquê não é tão trivial, né? Então, primeiramente, contextualizando o problema. Ao longo do tempo, como está dizendo, o CIA acumulou uma quantidade significativa de documentos, de conhecimento, de projetos, de pessoas que trabalharam aqui dentro, materiais de pesquisa, e acabava sendo estou contando uma historinha, mas acabava sendo um bolo de conhecimento que acaba sendo um problema, porque a gente acaba acumulando muito conhecimento, e esse conhecimento às vezes está distribuído em muitos documentos. E a gente poderia perguntar assim, qual a metodologia de um projeto X que foi feito no ano passado? Ou qual procedimento foi definido qual procedimento foi definido em atividade X? Muitas perguntas específicas sobre alguns conteúdos, alguns conhecimentos internos nossos, que LLMs comuns não responderiam, não conseguiriam responder esse tipo de pergunta, porque são por alguns motivos que a gente vai apresentar mais para frente, mas
que já dando um spoiler, a LLM não responde, né? Então, não é tão simples assim, né? Então, a gente vai apresentar aqui a diferença de usar um chatbot RAG, como a gente vai estar mostrando, e uma LLM comum. É... Perfeito, perfeito. Acho que antes, só para contextualizar a galera também, João, é interessante a gente falar, né, um pouco do porquê, né, por mais que o João já tenha introduzido, mas se a gente for um pouco mais a fundo nesse assunto de RAG, por que que ele existe, se a gente for parar para pensar como funcionavam os modelos, os primeiros modelos de inteligência artificial, a gente vai conseguir perceber que eles tinham um contexto reduzido comparado a hoje. Ah, Como massa. ele, o João bem já disse no começo, né? Talvez por que que eu vá, né, só não jogar um PDF ali num LLM? Para muitos dos casos, isso vai ser eficiente, isso vai servir, né? Mas no começo, quando nós começamos, por exemplo, o RAG surgiu até como uma forma da gente conseguir contornar esse problema que os modelos tinham de pouco contexto, vamos dizer assim, né? Acho que, se eu não me engano, eu posso até dar uma pesquisada aqui depois e trago isso para vocês ainda aqui. O Cloud 2, quando ele foi lançado, ele tinha 100 mil tokens de contexto, né? E mais ou menos. E só para, né, vocês ficarem um pouco mais contextualizados, né, sobre isso, né? O contexto seria nada mais nada menos que o nosso prompt de entrada, né? E o prompt de saída, né? Que seria o que a IA vai gerar ali, né? No meio do processo dela de, né, fazer todo aquele processamento de linguagem natural, né? Consumir os tokens, enfim. Então, esses dois combinados, mais os documentos que você manda, que a IA ainda vai ter que fazer todo aquele processamento, pré-processamento, poderiam ser muito custosos, né? Então, o RAG surgiu também como uma forma de contornar isso e vamos falar assim, olha só, eu preciso que essa resposta tenha a ver com o meu contexto apenas, né? Que é algo que o RAG, basicamente, hoje ele é usado para isso, vamos dizer assim, né? E que sejam somente esses documentos para saída, né? Então você acabava economizando de certa forma, né, tokens para você então conseguir consumir os seus documentos, o modelo ainda gerar respostas, o modelo consumir o seu prompt e aí sim, né, você ter um uso assim bom da LLM para o seu caso específico, né? Pronto. Aí o Breno já deu alguns spoilers que a gente vai falar aqui de maneira resumida, mas foi muito bom essa colocação, porque resume bastante coisa que a gente vai falar também. Aqui como o Breno já predisse, a LM vai ter algumas limitações. E é que se a gente tem um documento pequeno, poucas consultas ou nenhum problema significativo relacionado à atualização, escala, custo, como bem disse, de custos de tokens, o controle de soberania de dados, que eu queria trabalhar esse ponto aqui, que é um ponto que acho que em outras instituições até é um debate que tem gerado discussões aí. Colocar um documento no contexto pode ser perfeitamente razoável, mas tem casos que não. Então, o RAG não é automaticamente necessário só porque a gente tem um PDF. O problema aparece quando o cenário cresce, assim, no sentido de... imagina que o CIA não possui apenas um PDF, imagina ele possui 1000 PDFs, então, alguns possuem 20 páginas, outros 500, então, alguns são atualizados frequentemente, alguns são restritos, alguns pertencem a projetos específicos, então, vamos começar pelo próprio modelo. Um LLM é extremamente bom em compreender e gerar linguagem, mas ele não é automaticamente um banco de dados do CIA, né? Então, ele não conhece necessariamente os nossos documentos internos, ele pode ter um conhecimento geral sobre inteligência artificial, sobre programação e conhecimentos que ele é treinado, mas isso é diferente de conhecer o conteúdo específico dos documentos do CIA, por exemplo, né? Que a gente está trazendo aqui uma base de dados do CIA. E é com isso que a gente cai no problema da alucinação. Uma LLM gera de forma... A resposta da LLM é gerada de maneira probabilística. Então, ele estima os próximos tokens com base nos padrões aprendidos durante um treinamento e durante um contexto disponível. Então, o problema é que a probabilidade que ele está gerando aquelas respostas não quer dizer corretude. Eu coloquei aqui que a fluência não é estar correto. Então, muitas vezes, ele vai gerar uma resposta satisfatória, convincente, mas nem por isso essa resposta vai estar certa. Porque a gente pensou em trazer aqui uma aplicação. Tipo, a gente pergunta alguma coisa para uma pergunta aleatória para uma LLM sobre o CIA, ele vai responder os dados públicos que ele tem acesso ao CIA. Mas alguns projetos internos ele não vai responder. Ou melhor, ele vai responder com uma certeza, mas ele não vai estar correto, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Tipo, ele vai dar uma resposta fluente, mas não vai dar uma resposta correta. Esse é o primeiro problema, que é alucinações. As chamadas alucinações dentro do mundo da IA. Um segundo ponto é sobre o conhecimento desatualizado. Então, ele vai responder a tal momento em que ele foi treinado naquele momento,
limite temporal que ele foi treinado. Então, se o foi atualizado até o ano passado, o modelo foi atualizado até o ano passado, ele vai responder até o ano passado. Então, esse é um ponto que, claro, no RAG, essa alimentação é feita de maneira manual. Então, a gente escolhe quais dados a gente vai disponibilizar para o nosso modelo. Então, claro, tem que ser uma atualização manual, mas é uma questão arbitrária nossa de que o que eu colocar, se eu mudei uma coisa hoje, mudei alguma vírgula no documento hoje, ele vai estar treinado com, com o que a gente colocou lá, né, naquele momento. Então, e nisso a gente cai num conceito de temperatura, que é a gente controlar esse grau de aleatoriedade da geração de respostas. Na temperatura baixa, tende a produzir respostas mais determinísticas, é uma coisa mais precisa, que é a ideia do RAG. Quando você coloca uma temperatura próxima de zero, você gera respostas só com o que está na sua base de conhecimento. A temperatura alta é que você meio que libera, você dá criatividade para o seu modelo, então você começa a ter respostas menos previsíveis, ele é um modelo mais criativo. Então, a ideia do RAG, na maioria das aplicações, é diminuir essa temperatura para que a gente tenha uma geração de respostas limitada àquela base de dados. E um outro ponto que, para mim, é um ponto mais relevante para discussões, para entendimento, é a questão de dados privados. Que a gente cai no ponto de soberania de dados, que é uma coisa que, principalmente em alguns públicos, se valoriza muito, né? A gente tem dados pessoais, dados sensíveis, dados públicos, dados anonimizados, são diferentes tipos de dados. Só que nem todos esses dados podem ser disponibilizados para o modelo com LM, por exemplo. A gente não, uma coisa que é muito ressaltada, a gente não pode jogar dados sensíveis numa nuvem, porque cai num problema de privacidade. Então, a gente não sabe para onde a gente está disponibilizando esses dados, né, para o modelo, né? Então, eu queria diferenciar primeiro aqui, né, os dados, eu acabei falando, mas explicando, mas os dados pessoais são informações que identificam a pessoa, como nome, CPF, e-mail, telefone, essas informações são dados pessoais, mas não necessariamente esses dados são públicos, né? Dados sensíveis, sim. Dados sensíveis são aquelas que é, é, exigem aquela atenção especial, então tem a questão de privacidade desses dados. A gente não pode divulgar esses dados sensíveis para qualquer tipo de LLM, que são informações de saúde, talvez opinião política, esse tipo de situação de dado. Dados públicos, que esses sim podem ser disponibilizados, é o PDA, é o plano de dados abertos, principalmente portal de dados públicos, esses têm que ser divulgados, e os dados anonimizados, que são dados tratados de forma que a gente não, que não são possíveis de identificar uma pessoa, mas que são públicos, né, podem ser publicados. E para o RAG, essa classificação é importante porque ela determina quais dados a gente pode indexar neles e quem pode acessar aqueles dados e quais os controles de segurança a gente tem que inserir neles. Então, isso é interessante entender primeiro os tipos de dados para que a gente entenda o que a gente vai colocar no modelo, né? Então, isso nos leva a uma questão maior sobre segurança, governança, soberania dos dados, isso é uma discussão assim que gera bastante tempo, mas eu quis pelo menos mostrar a importância dessa discussão para vocês, apresentando os dados privados. E a gente, quando trabalha com essas informações, a gente precisa entender, ter controle de acesso, ter quem veio, da onde veio, e da onde veio é que a gente vem na rastreabilidade. Já conectando aqui os dois, que o RAG, ele nos mostra da onde veio aqueles dados. Ele não vai, ele vai gerar aqueles dados, vai gerar uma resposta e vai mostrar da onde veio aquela resposta. Isso que é legal no RAG, porque não são respostas aleatórias. Elas têm uma fonte, elas têm um embasamento e vai apresentar da onde ele está tirando aquele embasamento. A gente vai mostrar aqui mais para frente como ele consulta a nossa base de dados e como ele organiza, digamos assim, já dando spoiler, como ele organiza em índices a nossas janelas de contexto. Isso, facilita a auditoria, né? Exato, exato, exato. Então, de maneira para pegar todos esses pontos aqui, como fundamentar as respostas em conhecimento confiável a partir do RAG, que é essa nossa resposta que a gente deu aqui. Falamos sobre as importâncias do RAG, falamos principalmente sobre onde ele vai ser útil, mas então vou explicar
o beabá do RAG, assim, primeiro eu vou explicar, vou ir dissecando cada ponto para que a gente entenda, para abranger todos os públicos, né? Aqui foi feito um levantamento aqui, o público está um pouco mais técnico, a gente já esperava ser um pouco um público mais em questão de curioso, mas foi um público mais técnico, então é legal, vamos estar podendo ter alguns vocabulários mais técnicos, mas para que a gente abranja todos, que foi pedido aqui, né? A gente vai também trazer algumas questões bem básicas para que realmente qualquer um tenha essa acessibilidade. Falando sobre os fundamentos do RAG, Perfeito. Só para contextualizar aqui também, ô João Vitor, acho que é uma pontua, curiosidade interessante, manda bala. que é, por exemplo, se a gente for ver quando, né, o conceito de RAG surgiu, né, assim, vamos dizer, igual se a gente pegar o Transformer, né, que foi pela Google, naquele paper Attention is All You Need, a gente vai perceber que o RAG ele surgiu, vamos dizer esse conceito, em 2020. Então, ou seja, foi um pouco antes desse boom da IA, dessa popularização Olha que absurda legal. da IA, entendeu? E era tudo relacionado a processamento de linguagem natural, entendeu? Então, foi algo que realmente, um conceito, né, que foi prévio a esse boom das LLMs, mas que depois ele foi utilizado devido à grande necessidade que as pessoas tinham, justamente pelo que o João Vitor falou, né, anteriormente, né? Auditoria, dados seguros, você tem controle e acesso, né, sobre o que o modelo está consumindo e o que está sendo responsável por gerar aquela resposta, né? Então é algo bastante interessante e eu acho que é válido esse comentário, mas pode continuar aí, João Vitor. Manda Se vocês bala. tiverem, rapaziada, perdão aí, alguma dúvida, por favor, mande aqui no chat, a gente coloca aqui na conversa, a gente traz, eu respondo aqui vocês também. Exato, exato. A Estamos ideia aqui. é que vocês contribuam para a gente entender para onde a gente está indo na nossa conversa para estar dando mais atenção. Mas então, Perfeito. dita a importância, né, que a gente está salientando aqui, eu queria trazer os fundamentos para que primeiro a gente contextualize todos no mesmo barco, assim, né? Do português mais simples, eu diria que os fundamentos do RAG, RAG é Retrieval Augmented Generation, então é geração aumentada por recuperação. A ideia, resumida aqui em 3 etapas muito básicas, é a gente buscar informação, adicionar contexto e gerar resposta. Retrieve, Augment, Generation. Então, primeiro recupera a informação relevante, que a gente vai explicar como. Depois adiciona o contexto, adiciona a informação que a gente quer, adiciona a base de dados que a gente quer. E depois a gente recupera e utiliza o modelo para gerar essa resposta. Em vez de, então, a gente jogar um PDF, eu estou falando o ciclo tradicional, que em vez de jogar um PDF, uma LLM, que a gente não tem controle, e gerar essa resposta, a gente pensa como nosso documento, recupera o que for relevante do nosso documento, adiciona um contexto, joga para a LLM, e aí sim ela gera a nossa resposta. Isso muda completamente a arquitetura, porque adiciona mais uma camada, né? E, e deixa objetivo, deixa realmente todos os benefícios que a gente falou anteriormente. Só pontuando uma coisa aqui também, é spoiler, digamos assim, mas a gente não está falando que o RAG é a salvação de tudo, é uma coisa, é o dream do dream. Então, assim, estamos falando as aplicações do RAG. Então, assim, só para pontuar isso, que no nosso ensaio fica um pouco mais parecendo que a gente estava endeusando o RAG. Gente, não é isso também, tá? Perfeito, perfeito. Ó, Fine Tuning também é muito bom, mas Fine Tuning é mais custoso, muitas das Pois vezes, você é. retreinar o modelo, tem toda uma questão, então o RAG é algo mais palpável, assim, para a realidade de desenvolvimento de software, mesmo dos desenvolvedores, né? Fine Tuning seria Uhum, cientista de dados, estatístico, trabalhando, mas enfim, isso é para outro momento. uhum. Então, resumidamente, então a gente quer entregar o conhecimento relevante para uma determinada consulta. Essa é a mudança de realidade do RAG, né? Aqui falando um pouco sobre aqui. O material, gente, a gente vai estar mandando esse material para vocês no e-mail, mandando material, o Breno já falou sobre o certificado. A gente produziu um outro material que é sobre todos os conceitos, todo esse quadro aqui que a gente gerou. Tem um outro material para ser mandado também, um PDFzinho bem bacaninha com alguns slides que, então, para que não percam tempo anotando, para que não perca, sei lá, para vocês continuem aí absorvendo alguns conteúdos que vocês acharem relevantes. Perfeito. Ó, e, João Vitor, o Leonardo mandou aqui no chat, acho interessante a gente vai pontuar isso mais uma vez, né? Ele perguntou assim: o RAG tende a ser mais seguro, mais confiável? E com toda certeza, né? A gente consegue ter realmente essa auditoria, entendeu? Ele consegue ser mais confiável, vamos dizer assim, porque você justamente, como o João Vitor já disse, você consegue ter um rastreio um pouco mais palpável daquilo que a LLM usou, né?
para poder embasar aquela resposta que foi enviado de contexto para o modelo. Então, assim, é realmente um trade-off assim, absurdo, né? Você saber o que está passando ali por debaixo dos panos ali do processamento. Exato, exato. RAG, acho que você perguntando isso, você pega totalmente a ideia. Tipo, é você está embasando tudo que você gerar com RAG, tudo que você gerar com RAG, você que deu a base de dados para ele gerar. Então, assim, com certeza, não tenha dúvidas, ele é mais seguro, ele é mais confiável. Até porque você não está terceirizando uma, uma geração de resposta. Tá. Dito isso, vamos para a parte da arquitetura. Eu acho que é interessante a gente entender também a arquitetura, até para o pessoal mais técnico, que quando você vai construir um modelo, não basta a gente replicar o modelo que alguém fez, a gente tem que entender a arquitetura do como está funcionando esse modelo, né? E no RAG, também no RAG, a arquitetura vai de duas fases principais, que são a fase de indexação e a fase de consulta. Né? A fase de indexação é basicamente quando a gente prepara o conhecimento antes que alguém faça alguma pergunta. Então, a gente pega os documentos, a gente segmenta. Cada etapa disso a gente vai secar um pouquinho mais na próxima slide. Mas a gente pega um documento, extrai o conteúdo desse documento, divide esse conteúdo em chunks, né, que a gente vai. O chunks, do mais belo português, segmentação, então extrai em segmentos. Pedaços, né? Pedaços. É Pequenos exato. pedaços. Gera os embeddings, que a gente vai explicar também o que é embeddings, essa parte aí, armazena em representações em bancos vetoriais e a nossa página de indexação. A segunda fase é a fase de consulta. Repare que até aqui a gente não envolveu o usuário, a gente não envolveu LLM, a gente só preparou o terreno. Já na segunda fase, a fase de consulta, a gente vai ter a busca do usuário. Aí, claro, aí também num RAG mais bem feitinho, a gente faria com uma LLM, com uma interface, faria toda para ter essa interação. É, então, na busca do usuário, a gente sim, a gente vai solicitar para uma LLM, da mesma forma que a gente faz na extração de documentos, a gente vai recuperar, a gente vai traduzir essa pergunta em embeddings, os embeddings vão consultar o banco, volta com a informação relevante, com contexto relevante para a LLM e gera a resposta. Acho que seria interessante aqui falar que uma curiosidade também, né, que às vezes a gente pensa, pô, mas toda vez que a gente for gerar uma resposta, toda vez que a gente for pegar alguma pergunta, ele vai fazer esse mesmo caminho? Não, também não. Porque ao mesmo tempo que a gente está. Lembra que a gente está segmentando o documento, as informações em embeddings? A gente também segmenta as perguntas. Então, às vezes, a gente faz perguntas semelhantes, onde a gente já armazenou aquela pergunta em embeddings, então a gente consegue consultar de maneira mais eficiente. E aí está diretamente ligado ao que o Breno falou lá em cima sobre a otimização de tokens. E aí que, para mim, é um trade-off importante de você entender, se você quer entender sobre arquitetura, que é você processa a pergunta uma vez só, e a partir daí você só recupera esse contexto da pergunta. Para mim, é um grande trade-off aqui, você está trazendo coisas semelhantes, mas eu acho que eu já estou indo um pouco mais técnico, mas eu queria partir para a parte técnica quando a gente for explicar cada elemento, né? Aqui eu só adicionei isso aqui claro, isso aqui é como arquitetura modelo, tipo, esqueleto, mas na prática mesmo, a gente vai colocar uma interfacezinha, a gente vai ter um usuário, a gente vai ter um usuário consumindo uma interface. No nosso caso, não é sempre isso, mas no nosso caso, a gente estaria consumindo uma API de uma LLM. Claro, isso aqui também é legal de falar. Os guardrails, que são... Os guardrails são os filtros, né, filtros de proteção, que são as barreiras de controle. Então, a gente não vai gerar qualquer coisa para o usuário, que a gente tem que ter um filtro de geração para não gerar conteúdo inadequado para o usuário. Então, que a partir daqui a gente está indo para a LLM. Então, é interessante a gente bloqueie te desenhar de saída conteúdos tóxicos, evitar alucinações. Então, aqui é uma parte daqui interessante. E aqui a gente cairia de novo no fluxo do hack que a gente falou anteriormente. Acabou. Parecia que você queria falar uma coisa, né?
Tá, agora, indo para cada um desses pontos, a gente vai explicar cada um desses pontos. A gente falou o ciclo, mas eu queria explicar cada um desses pontos aqui. Todos os pontos são em português para ficar mais fácil o entendimento. Então, essa aqui é a etapa dos chunkings. Um documento, aqui a gente pegou um documento com um documento grande. Um documento vai ser dissecado em. Por que não, primeiro, né? Por que não usar o PDF inteiro? Por que a gente está quebrando esse PDF em vários? Por que a gente está pegando esse material em vários? Né? Imagine que um documento tem tipo 500 páginas, 1.000 páginas. Esse documento pode conter tipo metodologia. A gente está falando de novo do exemplo do CIA, né? Esse documento pode conter metodologia, resultados, procedimentos, uma porrada de coisa. Se a gente cria só um embedding para tudo isso, o embedding são os vetores, né? A gente vai estar representando aquilo tudo com muitas áreas, muitos índices, com uma só representação. Isso fica ruim, fica ruim de recuperar isso futuramente. Então, por isso que a gente divide em chunkings, que é dividir o documento em etapas menores. Fala? Perfeito. Sim, acho interessante a gente falar também, João Vitor, da questão de que existem várias formas de você dividir Exato, esse isso é massa. documento, né? Isso é massa. Então, a gente tem, por exemplo, o chunk overlay, né, que é basicamente uma técnica para você conseguir, né, fazer com que o modelo relacione, né, um chunk anterior com o próximo chunk, né? Então, você vai basicamente sobrepor o final do trecho do chunk que você tem ali, né, com o começo do próximo, né? E aí você cria uma espécie de cadeia. Ou você também tem uma abordagem que é para você preservar a estrutura do documento. Então, por exemplo, assim, parágrafos, você divide em parágrafos, toda vez que for um parágrafo, você pega e divide. Você não corta no meio, né, tabelas que podem estar dentro desse seu documento, né, até porque isso às vezes pode quebrar toda a resposta do seu modelo justamente pela falta de dados, de informações que você vai perder, porque você dividiu chunks assim de uma forma não eficiente, né? Você geralmente a galera fala bem assim, você pode simplesmente passar ali a partir de 500 tokens, vamos dizer assim, corta, entendeu? Corta e passa para o próximo chunk, mas não é bem assim. Tem uma série de técnicas, uma série de estudos que devem ser feitos e até mesmo teste, né? Na verdade, teste, mão na massa, vai vendo como o modelo reage, vai vendo todas essas questões, pensando nesses assuntos, porque aí sim você vai conseguir ter, né, um REG de qualidade, né? Uma resposta que o modelo vai te dar vai ser realmente baseada naquilo que você disse e somente naquilo que você disse, vamos dizer assim. Sabe uma coisa legal que eu conectei aqui? É, esse tá, Ah, tá aí, tá aí um grande trade-off, por exemplo, do que. Isso é curioso, mas no mundo de que a gente precisa cada vez mais. A gente não precisa, mas a gente usa cada vez mais a IA, essas decisões arquiteturais acho que vão ser assim, a coisa que vai reinar. Porque você pode delegar a parte mão na massa para a IA, então a IA sabe fazer chunks, a IA sabe quebrar essas coisas, mas e a decisão arquitetural que você tem para a maneira de fazer? Eu acho que isso é uma coisa uma habilidade que vai ser muito crescente, eu apostaria disso, essas decisões arquiteturais. Eu procuro dar uma lida nisso, sobre as coisas que a gente pode aperfeiçoar como habilidade para que sejam diferenciais no mundo, em tecnologia principalmente, né? Então, isso aqui para mim, um trade-off importante, além do que o Breno falou, é questão de quando você tem chunks muito pequenos, onde você. Chunks muito pequenos, então, explicando aqui de novo. Quando a gente diminui os chunks, a gente quebra em, 100 chunkings. A gente vai dar muito mais foco para o nosso modelo, porque vai estar muito bem indexado cada tema. Mas também a gente vai perder muito contexto, porque vai ser um negócio tão específico que a gente não consegue abordar um conjunto de coisas. Mas, ao mesmo tempo, é o contrário. Se a gente pega chunks, se a gente separa em 3 chunks um conteúdo gigante, a gente vai ter chunks muito grandes, que preservam muito mais o contexto, porque você vai ter muito mais informação aglomerada, mas a gente vai introduzir mais ruído. Então, a gente vai estar com um chunking grande. Por exemplo, aqui eu trouxe aqui, eu anotei para não deixar de esquecer, mas se a gente estiver procurando raças de cachorro, a gente não pode separar, não é interessante a gente separar os chunks por cachorros, porque tudo vai ser cachorro. Assim, agora se a gente quer procurando tipo de animais, aí as classificações de tipo, cachorro, gato, aqui como acontece, mas
cachorro, gato, camelo, leão. Aqui, aí eu quero procurar. Ah, quero um cachorro. Aí fica interessante de gente separar por tipo de animais. Acho que essa, na minha cabeça, tinha que ficar mais claro, mas depende da maneira que você quer usar o RAG, a decisão arquitetural vai variar. Acho que fica como fundamento essa, fora do relay que o Breno citou, né? Perfeito. Matamos todos isso aqui. Acho que dá para ir. Como é que a gente está de tempo? A gente tem que ficar regulando o tempo, porque eu não sou bom de tempo, mas vamos indo. 4:30 agora. Né? Tá. E indo sobre os embeddings, só para contextualizar, acho que a gente está colocando tudo em português, dá para aqui, ó, vetores, né? É, os embeddings, do mais claro português também, eu vou tentar ser bem simplista em alguns tópicos aqui, é, os embeddings são a representação numérica dos nossos textos. Então, um texto aqui pode ter N vetores. Esse aqui a gente colocou como exemplos aqui os vetores, mas um texto pode ter N dimensões de vetores, né? A gente trouxe aqui três, mas o que serve isso? Para a gente dar base para esse modelo, ele tem que saber onde procurar as coisas, né? Dentro dos chunks, a gente está aprofundando um pouquinho mais. Então, em termos simples, a gente pega um texto e utiliza um modelo de embedding aqui dentro para transformar aquele modelo de embedding em números. De maneira bem simplista é isso. Então, a gente trouxe, por exemplo, uma aplicação desses embeddings que seriam... Ah, outra coisa interessante aqui. Você percebe que... Ó, vamos trazer só uma perguntinha, mas aqui a gente trouxe dois vetores, né? Um vetor 0,12 menos 31, então 0,47, e 0,11 menos 29 e 0,45. Todos os números são diferentes, a gente olharia assim, caraca, são dois textos diferentes, tal, mas se a gente for colocar isso aqui na representação, a gente traria aqui que são vetores muito parecidos. Então, o que a gente tira disso? Só olhando, olha que legal, só olhando para esses dois vetores, a gente tira que são palavras com contexto parecido. Então, assim, é, da mesma forma que quando a gente for, então, quando o modelo fosse consultar esses contextos, seriam respostas concomitantes, assim, seriam respostas concorrentes. Da mesma forma Esses, que esses vetores eles estariam próximos, né, no espaço isso, vetorial. exato, exato, exato. Basicamente é isso. Pronto. Isso é o que eu estou querendo dizer. Aí, então, e o que nos interessa, então, realmente é a posição dentro de um modelo multidimensional aqui dentro, né? Então, animais vão estar próximos. Uma outra coisa que também trouxe aqui, mas a gente faz. Você repara que a representação dos vetores não está ligada aqui à parte sintática mais. Por mais que sejam, às vezes a gente tem banco. Banco pode significar o banco de sentar, o banco de instituição financeira. Então, mas mesmo sendo a mesma palavra aqui, a gente poderia colocar aqui banco também, banco, uma frase de banco aqui, mas mesmo sendo palavras semanticamente ou sintaticamente iguais, elas ficariam com posições espaços vetoriais diferentes, porque a semântica delas é diferente. Então, o espaço semântico está diretamente ligado ao significado. E dá para entender também que essas, essas, o espaço semântico ele atribui para palavras próximas. Acho que a gente está até sendo bem redundante nessa parte, mas deu para morrer essa parte, né? Sim, acho que tá legal. Deu para entender legal. Tá. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, por favor, o chat tá aí, a gente pode Tá, tá, tirar a dúvida a qualquer momento. tá, tá. Outra que eu queria trazer aqui, não sei se vai dar tempo, não, mas tá. Vou apontar por cima, então, que é a similaridade de cosseno. Eu tinha feito até um HTML, não sei se vai dar para apresentar aqui, vou tirar a tela, mas vou falar por cima, então. A ideia, então, como é que a gente mede o quão próximo uma palavra está da outra, uma coleção está da outra? É pela similaridade de cosseno. Então, será que eu trago aqui? Acho que dá para trazer aqui.
Não, HTML. Acho que vou explicar no Google mesmo, né? É mais fácil. Mas tá. Se os vetores apontam para uma dimensões, essa parte a gente já entendeu que de direções semelhantes a gente tem uma similaridade muito alta, e se elas apontam para posições diferentes, a gente tem uma similaridade menor. Então, a gente pode pensar que um texto gera embedding, o embedding é o vetor, então, e a partir desse vetor a gente gera uma comparação, e a partir dessa comparação a gente tem uma similaridade ou não dos vetores. Acho que de maneira deu para pegar. É, então, continuando, toda frase é representada e gera um vetor. Então, quando a gente está falando muito sobre esses vetores, né, mas onde a gente vai guardar isso aqui? Onde é que a gente vai, como é que isso aqui se conecta ao que a gente está falando anteriormente? Como é que isso aqui, como é que está o modelo que a gente está falando anteriormente? A gente vai guardar todos esses vetores, todos os vetores que a gente for gerar, num lugar chamado banco vetorial. Aqui no banco vetorial, a gente vai guardar o vetor do embed que a gente gerou, o texto original que a gente tem o material já lá, e os metadados. Tá, mas por que a gente vai guardar tudo isso? Por que é interessante ter tudo isso aqui? Já conectando todos os assuntos que a gente falou. É, para fins de consulta, a gente tem que ter um vetor no embed. Para fins de rastreabilidade, a gente tem que ter o texto original e metadados, porque com o texto original a gente sabe de onde que o vetor saiu. Então, isso que é legal, porque a gente guarda o rastro que gerou dessa geração de embeddings, né? Então, a gente vai manter essa ligação entre o vetor e o conteúdo que ele apresenta. Então, a gente gera um vetor é, saído do saído de um a gente tem o documento dividido em chunks, dentro do chunks a gente tem os vetores. Tá. Então, a gente consegue ter uma rastreabilidade, a gente consegue limitar o contexto, a gente consegue filtrar também e organizar os resultados de acordo com o contexto da aplicação. E aqui acho que é uma a pergunta que o modelo vai fazer grande aqui é qual o conteúdo é semanticamente mais relevante para a gente recuperar para a resposta. Então, assim, essa que o modelo está pensando, assim o modelo pensa, assim, né? E essa pergunta é respondida aqui na busca semântica. Busca semântica resumidamente, a gente falou o algoritmo da busca semântica aqui em muitas frases aqui, mas a gente entendendo o modelo por baixo, a gente está perguntando qual animal é mais acompanhado para a companhia. Isso trazendo um exemplo, né? A pergunta é essa. A gente gerou o embed disso. Aí o modelo vai lá e vai gerar animal, companhia. Onde você acha que ele vai procurar? Esse aqui é uma simulação do banco vetorial, tá? É, em teoria, ele vai apontar para onde tem mais similaridade de contexto, então ele vai apontar para o laranjinha ali, ó. Porque vai apontar para alguma coisa do laranjinha. Perfeito. Acho bom a gente falar também, João Vitor, porque você pode escolher a quantidade desses Sim. vetores que estão próximos a esse que você acabou de enviar para a LLM na sua pergunta, né? Quantos você quer recuperar, entendeu? Então você tem esse parâmetro também à sua disposição para você falar, olha só, eu quero recuperar apenas os 3 chunks que tenham o valor mais próximo relacionado à minha pergunta, entendeu? Dentro ali do banco vetorial. Porque por eles estarem próximos, né, eles basicamente vão ter uma ordem ali do que está mais próximo do que está mais distante, entendeu? Então, o que acontece? Né? Quando a gente vai fazer essa busca por similaridade, a nossa pergunta ela vai ser transformada em um embed, né? Basicamente um vetor, que ela vai estar ali dentro daquele espaço vetorial também, e você está perguntando, olha só, quem está próximo da minha pergunta, né? Qual dessas bolinhas que vocês estão vendo aí estão próximos, né? Como vocês podem ver aquela ali amarela, né? As amarelas, elas têm 3 bolinhas que estão próximas ali, ou seja, elas já têm um contexto parecido. Se minha pergunta se encaixar dentro daquele contexto ali, provavelmente na hora que eu fazer essa recuperação,
Se eu pegar, por exemplo, só 3 bolinhas, eu provavelmente vou ter aquelas 3 bolinhas recuperadas para poder embasar a minha resposta, entendeu? Então, isso é algo bastante interessante que a gente consegue fazer, né, dentro dessa busca semântica, né? Vale ressaltar também, né, que existem alguns modelos, né, que a gente utiliza que transformam o nosso texto, no caso, nossos chunks, tanto em tokens quanto em embeds, entendeu? Quanto nesse vetor que a gente utiliza para poder armazenar dentro do nosso banco vetorial, entendeu? Legal, legal, Olha aqui, legal. vamos ver a pergunta aqui do Leonardo, João. Isso Valeu. tem a ver com quão precisa a resposta da IA vai responder. No caso, IAs mais poderosas têm mais vetores, mais bolinhas. Então, que a gente está garantindo aqui quando a gente faz esse tipo de busca semântica, quando a gente implementa o RAG, né? A gente está falando o seguinte, olha só, isso aqui está muito próximo, provavelmente, do que o meu usuário quer. Né? Porque que o modelo de IA, ele basicamente? Ele tenta prever qual que é a próxima palavra a ser gerada, né? Eu estou fugindo um pouquinho aqui do contexto, mas até vale a pena para a gente explicar. Por exemplo, você já parou para pensar que modelos de IA, eles têm um custo menor para o input que você dá, né? E muito maior para o output, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um Cloud GPT, Gemini, você vai ver lá que eles têm custo por token de input e custo por token de output, né? Por que isso? Porque o de input, a GPU, por ela ser uma matriz vetorial, então ela consegue processar em paralelo ali muitas coisas, entendeu? Falando um pouco por alto, assim. Agora, no output, para o modelo processar a 50ª palavra, ele tem que, ele tem que ter como é que é? Me fugiu a palavra. Ele tem que ter processado a 49ª palavra, entendeu? Então, o que as IAs mais poderosas teriam mais vetores? Elas têm basicamente um banco de dados vetorial muito maior, entendeu? Muito maior. Elas têm, fora que também para a gente conseguir saber o que se passa ali por debaixo do plano de arquitetura e tudo, é algo que é proprietário dessas empresas, né? Mas o que a gente pode garantir é que elas têm quantidade de dados absurdos ali à disposição delas para poder embasar sua resposta, né? Então, basicamente, quando você vai estar utilizando o RAG nesse contexto, a gente vai estar falando só, mande isso aqui de contexto, né? E dentro da sua própria arquitetura, você pode tentar fazer com que, né, fale assim, ó, use apenas isso aqui para responder a minha pergunta, entendeu? Então, nesse caso, a gente pode garantir que, por exemplo, essas 3 bolinhas serão basicamente o que a IA vai utilizar para poder embasar sua resposta. Deu para entender? Ficou claro, Leonardo? Alguma coisa? Perfeito. Até uma coisa que eu estou pensando aqui, para a gente discutir. É, na segunda pergunta, no caso de IAs mais poderosas, tem mais vetores, mais bolinhas? Eu acho que não está nem. Não sei, eu estou pensando aqui, mas é, a IA mais poderosa não está nem ligada a mais bolinhas. Eu acho que tá mais ligado porque. Tá, mas acho que a mais bolinhas está mais ligada a contexto que a gente deu do que a inteligência do que a inteligência da IA, eu acho. Não tô pensando aqui. Ou não, porque a quantidade de bolinhas, porque depende do quanto a gente quebrou. Não sei, na minha cabeça parece. Entendeu? Para a gente servir de parâmetro ali, né, no caso, porque quando a gente fala desse banco vetorial, né, acho que talvez realmente estaria mais condicionado ao nosso espaço, né? Os Então, LLMs, quando eles são exato, treinados, aí sim exato, eles estariam, né? exato, Exatamente. é isso que eu estou tentando trazer. Tipo, na minha cabeça, a quantidade de bolinhas, que nem você falou, é condicionada ao nosso espaço que a gente forneceu, sacou? Na minha cabeça, é isso. Agora, no treinamento do modelo, lógico, né, que são vários, enfim, é uma arquitetura completamente diferente quando a gente está treinando o modelo ali, né, uma rede neural densa, basicamente com diversos, assim, decisões arquiteturais por debaixo ali. Aí sim, né, provavelmente se a gente for trazer essa analogia, né, essa metáfora, assim, vamos Dessas dizer que ele tem bolinhas. várias bolinhas, entendeu? É. Diversas bolinhas, entendeu? Que Exato, fazem é. conexão umas com as outras, e aí sim, né, eles teriam, vamos dizer assim, mais bolinhas. Sim, sim, massa. Valeu, Léo. Tá. E aí, outra coisa, a gente esqueceu de comentar aqui, pô. Eu gosto de conectar entre os tópicos, mas um outro tópico que o Breno começou a falar aqui, que é, tá, gerou a pergunta, recuperando a resposta, mas a pergunta é, o quão aceitável, o quão próximo eu quero essas respostas, né? Então, assim, já contextualizando com as bolinhas, o quão próximo eu quero as respostas das bolinhas, né? O quão diferente eu vou aceitar como resposta. A gente cai num tema que é o top K. O top K, ele vai ranquear essas possíveis respostas, tipo, qual é o animal mais adequado para a companhia?
ele vai ranquear as respostas mais próximas né, dessa pergunta. Então, assim, fez o vetor ali para cachorro. Não, fez o vetor da pergunta aqui, eu estou simulando aqui improvisadamente, mas qual o animal mais adequado para a companhia? Como se fosse esse vetor. A resposta mais próxima, obviamente, vai ser a do cachorro. O cachorro é um dos animais domésticos mais populares com a companhia. Vai ser do cachorro. Mas o do gato vai estar relativamente próximo também. O gato é frequentemente criado como animal de estimação. E nas nossas bolinhas aqui, nossa analogia, a gente trouxe o gato como o segundo melhor ranqueado. Então, o leão já não é tão para a companhia assim, né? Mas também é animal. Então ele vai trazer com uma certa similaridade. A gente colocou como ponto como top 3. Agora, mercado financeiro não tem nada a ver com contexto. Então ele vai trazer como top 4 aqui. Claro, até tem outras bolinhas no meio, mas exemplificadamente a gente trouxe como top 4. Então, para essa pergunta, aí que vem uma decisão arquitetural interessante. Para essa pergunta, a gente decidiria, cara, eu acho que para essa pergunta seria interessante a gente decidir um top K 2, porque eu não quero responder que o leão é adequado para a companhia. Mas uma pergunta específica, pô, eu não gosto de gato, por exemplo. Sei lá, eu não gosto de outros bichos. Só gosto de cachorro. Eu sou dos cachorros. Seria para mim interessante ter um top 1, que eu só quero retornar a resposta cachorro. Então, depende do que você quer, depende do seu fim, a sua decisão arquitetural dentro do RAG vai ser importante. Então, decidir esse top K, que acho que essa aqui em grandes modelos, que é interessante de você ter. O que você quer retornar? O que você quer retornar ao modelo? Você quer ser abrangente? Você quer ser o mais abrangente possível? Pô, coloca um top 10, top 20 aqui, sei lá. Aí você vai trazer um bocado de coisa aqui. Vai vir até mercado financeiro quando você perguntar sobre decisão arquitetural. Ou você precisar sobre animal adequado para a companhia. Ah, não, quero ser mais reduzido possível. Ah, não, traz só cachorro. E aqui eu trouxe esses númerozinhos aqui, que é é o grau de similaridade. Então, ele vai dar um score é, de similaridade para cada uma das respostas recuperadas, que é o que eu falei aqui já no seguinte. Eu podia ter passado antes, né? Mas é, 47, ó. Tá. Então, como eu falei, esse top é o número de trechos que a gente vai estar recuperando, né? Então, quanto mais a gente aumentar o top aqui, mais abrangente a gente vai ser. E como eu falei, uma decisão arquitetural que é um trade-off. Recuperar pouco pode faltar informação, mas recuperar demais pode trazer informação relevante. Então, ter esse entendimento de dar até onde o modelo é válido, até onde o modelo acho que não vai dar tempo da prática, né? Mas a gente manda para casa, para segundo conta. Então, então, assim, às vezes a gente pensa, top 20, ou é mais interessante porque a gente pega mais resposta. Tá, não é, mas nem sempre, né? A gente quer encontrar um valor K que forneça informação suficiente para responder aquela pergunta sem não dar um modelo com muito ruído, com muita informação, que gere too much, né? É, então, de maneira bem fluida isso aqui, que é a ideia que o RAG transforma o problema de a gente ler todo aquele documento, toda aquela base de dados inteira, ler, e recuperar o que é eficiente e o que é suficiente para a gente. Aqui a gente falou sobre recuperação, como ocorre a recuperação, top K, compromisso do top K. Pronto, a gente falou aqui desse top K muito baixo, o top muito alto. Pronto, então, nem sempre a gente fornecer mais contexto para o tópico é mais interessante, depende, mais contexto não é, nem sempre é melhor contexto, então o melhor K depende do domínio da pergunta, então, assim, realmente depende da onde você quer chegar, né, depende, porque às vezes a gente tende a pensar que quanto maior o tópico melhor, que a gente está respondendo mais na resposta. Por que a recuperação importa? Porque mais uma vez, a gente está, se a gente recuperar o trecho errado, a gente vai contar o contexto errado. Então, a razão de a gente fazer um RAG caiu por terra, porque se a gente montar a arquitetura errada, a gente já está recuperando o contexto errado, vai dar a resposta errada. Então, aí o RAG perdeu sentido. A gente colocou aqui.
E aqui falando um pouquinho sobre os compromissos e as decisões que a gente tira aqui, o grande trade-off aqui é a gente entender quando que precisão se equipara, se equipara num ponto ótimo com contexto. Qual o tamanho do chunking interessante? A gente botou muitos trade-offs aqui, né? Qual o tamanho do chunking a gente vai tirar? Qual o overlap que o Breno falou? Qual o overlap que a gente vai tratar? Qual o modelo de embed a gente vai usar? Então, assim, como a gente vai apresentar os embeddings? A gente não falou, chegou de falar, mas quais os tipos de bancos vetoriais? Na parte prática que a gente vai deixar aí, a gente deixou uma sugestão de bancos, né? Mas até qual banco a gente vai usar para armazenar é interessante. Qual topicar a gente vai usar para retornar a resposta. A gente precisa Uma de... coisa que eu acho Vou falar. bacana também a gente comentar, aproveitando que você acabou de falar, né? Qual tópico que a gente vai utilizar para gerar nossa resposta, né? Existe um conceito dentro da programação, né, que dentro do mundo de inteligência artificial, de grandes modelos de machine learning, que é basicamente o lost in the middle, né? Não sei se você já ouviu falar, João, que é Uhum, justamente a questão de que os modelos de inteligência artificial, quando você dá todo aquele contexto para ele, ele acaba perdendo um pouco desse contexto que está no meio. Ele consegue performar melhor com as questões que você deixa como mais relevantes, elas fiquem no começo ou ao fim. Então, talvez seja interessante você colocar, por exemplo, quando você faz aquela busca por recuperação lá que o João mostrou, né? E que o cachorro estava em primeiríssimo ali, você coloca o cachorro em primeiro, ou o cachorro exatamente ao final, seguido do cachorro, você coloca o gato, porque aí você vai garantir também que a precisão da resposta do teu modelo seja maior justamente por essa questão do lost in the middle, entendeu? Isso tem interessante isso. até um artigo, vocês podem pesquisar na internet depois, eu vou até fazer, vou ver de procurar ele aqui e mandar para vocês, mas isso é um conceito que existe e pode ser utilizado nesse contexto do RAG, porque vai realmente melhorar a sua resposta, melhorar a sua resposta de modelo ali, enfim. Isso é legal, Era isso é só esse legal. comentário mesmo. Não, 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 isso é legal. Até para essa parte de geração de resposta, né? A gente não está falando aqui de engenharia de prompt, dessa parte toda que esse é outro sentido que a gente está falando sobre recuperação, mas é interessante essa parte de geração de resposta. É, como eu falei anteriormente, eu acho que a parte de mão de obra está sendo substituída pela IA e tal, mas como a gente vai estar gerando essa resposta? Acho para mim isso, onde a IA não toca, a gente tem que focar. Então, realmente, o que você falou faz total sentido. É, eu tava falando sobre. Um outro ponto aqui, pô, que a gente ficou de falar aqui, mas que eu acho fundamental, pô, sobre, além de precisar de filtro, né? Sobre latência e custo. Então, essa geração se a gente faz o modelo pesquisar no documento todo, a gente vai estar gastando. Isso é um tema que, principalmente quem estuda IA, acho que quem trabalha com IA tem que, tem que ter total foco. Qual que é o custo que aquilo ali tá exigindo e qual a latência que ele está qual a latência que ele tá proporcionando, né? Então, assim, a gente fizer o bicho ler o documento todo, pô, obviamente vai demorar mais e vai custar mais, entendeu? Agora, se a gente indexa aquilo em campos semânticos, vai ser muito mais preciso, vai recuperar mais rápido e vai custar menos, né? Então, no mundo, mais uma vez, no mundo que a gente está tanto gastando a IA, gastando tokens da IA, vamos otimizar isso, vamos deixar isso é, menos custoso, né? Sim, perfeito. Fora também, que a gente falou anteriormente, da parte de governança sobre linha de dados, que acho que a gente não pode ficar, a gente tem que assumir um compromisso de não ficar jogando qualquer informação, passando uma nuvem que a gente não tem controle total. É, Exatamente. então, a gente abordou bastante aqui sobre três pequenos. Três pequenos a gente tem mais foco, né? Obviamente, a gente está, como a gente falou anteriormente, a gente tem mais foco, mas a gente gera menos contexto. Acho que é um trade-off muito importante. Textos grandes, a gente tem mais contexto, mas mais ruído. Aqui até fizer uma parte interativa. Era pra... A parte interativa não está funcionando, mas era para fazer o balanceamento aqui Da da balança. balança. Tá, mas a ideia era a gente ter uma noção de aonde a gente aumentar aqui, a gente teria o ponto ótimo de precisão e contexto. É,
E claro, só para salientar aqui, a gente não está falando aqui que o RAG é a salvação do mundo, que é a salvação Mais do. uma vez, sim, sim, perfeito. Então, Novamente, eu queria até pontuar aqui até um pouquinho mais tempo, ó, mas vou falar rapidinho. As limitações do RAG. Então, assim, às vezes a gente tem que ter um conhecimento, a gente pode ter um conhecimento ausente. Então, se a gente não alimentar aquela base com que é pertinente, ele não vai recuperar. Isso é bom também, porque às vezes a gente pergunta alguma coisa que não está naquele documento e o RAG vai apontar, ah, isso não consta aqui. Pô, coisa linda. Eu estou mostrando que eu não alimentei com aquilo ali. Mas também, se eu quiser receber uma resposta daquilo, não vai não vai estar lá a resposta, né? Então, e nisso vem a recuperação. Tipo, a recuperação não vai ser tão boa se o conteúdo que eu quero está ausente. É, você mandou já os links, ô Breno? vou mandar já já. Assim que acabar, eu mando aí. Tá, Mas eu já não vou esqueça adiantando não. então já isso aqui. Esqueça não, esqueça não. Porque senão a gente deixa de fora. O Breno vai mandar a parte do DataCamp, que é tem parceria aqui com o CIA. Então a gente tá até. Quanto mais inscrições aí tiver pelo DataCamp é bom, tá? É uma plataforma de formação. Então a gente tem uma meta para bater de inscrições aí. Então quem que tivesse interesse em informações complementares, aí o DataCamp é importante. Tem o formato de presença. Então a gente vai estar gerando um certificado, a Larissa vai enviar para vocês certificado. Mas continuando, então basicamente a gente tem que atualizar com frequência o RAG. A gente tem que estar colocando fontes atualizadas do RAG. Então é uma parada mais manual, mas é uma parada que exige mais controle, né? E aqui a gente tem um fluxo geral do RAG colocado depois da explicação, com as duas fases. Opa, com as duas fases, com aonde como funciona o fluxo de perguntas e de respostas. Então, faz de indexação, a gente tem a pergunta do usuário, gera o embed da pergunta, consulta no banco vetorial, recupera os trechos do APK que a gente pontuou e gera LLM, joga na LLM e tem essas respostas já contextualizadas. A gente vai, não, então, não deu tempo realmente para a parte prática. A gente vai mandar a parte prática também de vocês pelo e-mail, né, que a gente der na inscrição. Mas Isso, acho que é. aí no próximo encontro, então, acho que eu espero que seja o Roger aí. O Roger não pode estar presente hoje, mas o Breno quer dar esse galho pra gente. É, Mas galera, acho que eu esqueci, ele esqueceu de falar isso, né? Por que que o é, Roger não tá aí, eu vim pro lugar dele. Basicamente é. apareceu um outro cabo aí com outro nome, mas, mas aí Perfeito. a parte prática o Roger vai abordar. Eu preparei uma oficina que fica como tarefa de casa, e no segundo encontro o Roger vai estar aplicando a parte prática. Então, sobre todos esses conceitos que eu trouxe aqui, ele vai estar colocando em código, colocando a mão na massa, sobre como construir esse RAG com seus documentos, com a sua parte personalizada, né? Perfeito. Galera, esse tema é muito relevante, assim, tá super desde sempre, né, basicamente. Tanto no começo para poder aumentar o contexto, quanto agora, né? Enfim, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, pela presença aí no chat também, né? Conto com vocês para o segundo encontro, que talvez eu não esteja o Roger, mas no mais, é isso, pessoal. Muito obrigado aqui da minha parte. Acho que o João, se ele quiser dar uns encerramentos aí, o Cia quiser falar também, Não, só queria enfim, agradecer, fica à disposição. agradecer o pessoal, falar que, mais uma vez, salientar, o DataCamp, faça a inscrição no DataCamp, fazer campanha para o DataCamp, o nosso coordenador Isso. Ricardo, ele pede para a gente que a galera se inscreva. Esse material vai estar no YouTube, então também, quem quiser tiver algumas dúvidas no futuro. O Breno, acho que seria Eu interessante. acho que o link do, eu acho que o link do DataCamp tá até no Discord. Eu não, deixa eu pegar aqui, que eu não achei ele fácil, É, fácil não. a gente tá, a ideia, principalmente aqui do CIA também, trazer uma outra coisa, é que fomentar o aquecimento do ecossistema de IA no DF. Então, realmente fazer com que o DF seja uma referência em inteligência artificial nacional e futuramente internacional, né? Então, mas a gente só consegue isso a partir de realmente desse ecossistema estar Comunidade, aquecido. né? Exato, exato, exato. Exatamente.
E o Então, CIA galera, por vai ser favor, criativo. entrem no Discord do CIA. Foi mal aí te cortar, João, perdão aí, mas é Nada, porque, nada, nada. só para poder falar aqui uma coisa rapidinho, entrem no Discord do CIA, façam parte dessa comunidade, né? O link, inclusive, do DataCamp tá lá, né? Acho que fica até mais fácil para vocês. Entrem lá, né? Interagem com a galera, mandem suas dúvidas. A gente tem monitores ali, pessoas para poder tirarem as dúvidas de vocês ali quando vocês estiverem, certo? E no mais, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi muito legal ter a participação de vocês aqui com a gente, para a gente debater um pouco mais desse tema que é tão relevante, né? E creio que seja isso. Eu te cortei, João. Pode continuar aí Nada, nada, nada. falando. Não, só falando que o material vai ser enviado aí no. Acho que a Larissa vai enviar todo o material para vocês. O notebook, o quadro, e os slides que a gente preparou também, que é um resumo sobre esse conteúdo. Tá, Perfeito, pessoal? perfeito. Um abraço, Faça seus obrigado. sistemas de reggae aí, viu, rapaziada? Um Valeu, abraço, pessoal. viu, gente? Um abraço. Tchau, tchau.